Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que bom encontrá-lo diante do televisor. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal. No primeiro dia da semana, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, nesse pôr do sol maravilhoso, nos próximos 30 minutos estaremos a refletir assuntos de grande importância para a nossa fé católica apostólica romana. Programa Luz da Vida pela 35ª vez dedicado ao tema do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão terminada a nossa peregrinação aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte dedicamos 29 programas. Ao tema do juízo dedicamos 65 programas. Ao tema do inferno dedicamos 28 programas. Ao tema do paraíso, com esse, 35 programas. Esse é o último programa a respeito do paraíso. Porque a partir do próximo programa já vamos iniciar o argumento do purgatório. O purgatório, digamos assim que novíssimos só são 4. O purgatório é um adendo do paraíso. Por quê? Porque todas as almas que se encontram no purgatório, que se purificam no purgatório, têm a certeza da sua salvação. Estão salvas. Se estão salvas, adentrarão no céu, mas ainda se purificam. Essa questão começará a ser abordada a partir do programa que vem. Todavia, o assunto purgatório está dentro do paraíso, portanto, o programa próximo será o 36º do céu, mas sob a ótica do purgatório. Está claro? Então, os 10 ou 11 programas, ou 12 ou 15, não sei, do purgatório serão uma continuação do argumento do paraíso. E hoje nós vamos encerrar o assunto paraíso, estritamente falando, com uma exortação do Catecismo Romano, que trata de uma coisa que é bem pastoral. Qual a motivação para se falar do céu? É verdade que no credo, o céu está no final. Creio na vida eterna. Mas o último argumento do credo não pode ser, digamos assim, esquecido na pastoral, na pregação, como se fosse a última coisa a ser dita. Na verdade, a escatologia, ela é uma dimensão intrínseca de todos os mistérios da fé. Há um princípio que diz: em tudo aquilo que você fizer, você pense no fim. Estamos a caminho, somos forasteiros, somos peregrinos. A nossa meta, a nossa morada, São Paulo utiliza uma expressão muito feliz: nós somos cidadãos, nossa morada, nós somos cidadãos do reino dos céus, nossa morada é lá, estamos aqui de passagem, vivemos nessa projeção, nessa dinâmica, nessa expectativa feliz, aguardamos a vinda do Senhor e principalmente que se cumpra em nós o que Jesus diz em João capítulo 14, logo no começo: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, não fora assim, e eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e quando ele estiver preparado, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. Isso nós temos que pensar constantemente, recorrentemente, sem prejuízo das necessidades urgentes do tempo presente, por favor. Tratar do céu alienando-se dos problemas da terra não é correto, como também a recíproca é verdadeira. Tratar das coisas da terra sem essa dimensão de eternidade, isso é puro imanentismo. Eu diria, é quase ateísmo. Para não dizer ateísmo,
essa tensão entre o já e o ainda não, nos leva a inserir a escatologia como um elemento obrigatório de cada temática cristã, os sacramentos em função da eternidade, a vida da graça, a nossa inserção na sociedade, o nosso arregaçar as mangas em favor de um mundo melhor, de um mundo justo, de um mundo solidário, a preocupação com os problemas do sofrido, do indigente, do faminto, do desnudo, do enfermo, do presidiário, etc. Aliás, a eternidade tem esse corolário, é o juízo final, em Mateus capítulo 25, versos de 31 a 46, que mostra a intrínseca relação entre a eternidade e a temporalidade, entre a imanência e a transcendência, e é isso que torna o discurso cristão, a praxis cristã, diferentes de todas as outras convicções, de todos os outros credos. Nós temos uma especificidade, nós temos uma noção clara de eternidade feliz, que é quem nos motiva a arregaçar as mangas, a dar o nosso testemunho aqui na Terra, a viver em função de implantar esse reino, do qual nós esperamos experimentar, desfrutar por toda a eternidade. Céu. Realidade plena, consumada. Aqui na Terra, o céu há de ser construído. O céu há de ser vivido. E palavras como, sem dúvida alguma, não se esqueça jamais, veracidade, honestidade, caridade, misericórdia, solidariedade. Todos esses elementos integram a fé, a convicção de que Santa Teresinha do Menino Jesus, passarei o meu céu fazendo o bem aqui na terra. A prática do bem, bem feita, com as devidas disposições, por amor a Cristo, vendo Cristo no indigente, no carente, no faminto, no analfabeto, no desnudado, no vilipendiado, no desnudo, no enfermo, no encarcerado, é verdadeiramente sinal de que o último artigo do credo foi bem compreendido, é bem meditado, e é bem praticado, e é bem vivido. Essa é a expectativa feliz. Dito isso, agora vamos para o último parágrafo do Catecismo Romano que trata desse argumento. Com a palavra, o Catecismo do Concílio de Trento. Chegando aqui, os párocos devem aproveitar a boa ocasião de exortar os fiéis à piedade, à justiça e ao cumprimento de todos os deveres da religião cristã, apontando-lhes as largas recompensas que se descobrem na expressão vida eterna. Como é sabido, a vida pertence aos maiores bens, que desejamos por instinto da natureza. Ora, se falamos de vida eterna, é antes de tudo por esse caráter que definimos a bem-aventurança. A vida terrena é breve e desastrosa, cheia de tantas e tão variadas misérias, que antes devia chamar-se morte do que vida. Se ainda assim lhe temos mais amor do que a qualquer outro bem, se nada conhecemos que nos seja mais precioso e agradável neste mundo, qual não será, portanto, o zelo e o ardor com que devemos procurar aquela vida eterna que põe termo a todos os males, que é o remate perfeito e absoluto de todos os bens. São Paulo, no já citado texto de Tito, capítulo 2, de 13 em diante, expectativa feliz, renunciando a toda impiedade, a toda perversidade, vivendo sobriamente,
na prática da piedade, da justiça, no cumprimento dos deveres da nossa religião cristã, cumprimento dos mandamentos da lei de Deus, essa expectativa feliz. A vida aqui na Terra, você pode falar de pessoas que morrem de injustiça, de tragédias, etc. Para além de tudo isso, vale a pena viver e, por isso, pelo menos as pessoas equilibradas, que são a grande maioria da face da Terra, se esforçam por construir situações, condições de felicidade para si e para os outros, se esforçam por instaurar, conservar, aperfeiçoar todas essas realidades que trazem paz, que trazem alegria, que trazem bondade, que permitem dizer, vale a pena dizer, viver, que gostoso viver nessa cidade, que maravilha conviver com essas pessoas, que bênção é esse momento, essa parte, essa ocasião, essa circunstância da minha vida, mas que maravilha, estou imensamente feliz, ou então luto para experimentar, para desfrutar essa felicidade aqui na Terra. Certo, certo, certo. E vale a pena, e é preciso que tenhamos esse anelo, esse desejo, essa expectativa de dias melhores, dias de justiça, de alegria, de paz, de conversão, de misericórdia, de solidariedade, de partilha, aqui na Terra. Se fazemos tudo isso com relação a esta vida presente, quanto mais a eternidade. Ou seja, é como se o texto do Catecismo Romano dissesse, multiplique isso pelo infinito, no que toca à vida eterna. Porque essa sua expectativa, que os pagãos também nutrem, atenção, você deve ter um diferencial. E esse diferencial é a vida eterna. Traga a vida eterna em que você acredita e pela qual você vive e para a qual você caminha. E a mergulhe nesta vida terrena, trazendo essa realidade indescritível que os pagãos não acreditam. Mas você acredita? Insira, mergulhe, como que faça esse enxerto na vida presente, trazendo esses elementos que você sonha tanto e dos quais você pretende participar, fazendo desta terra já o fermento, já o laboratório, por assim dizer, da eternidade. O céu aqui na terra, Santa Teresinha que me toca tanto. Está terminando o primeiro bloco, no segundo continuaremos, última parte do último programa sobre a eternidade. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, está começando o segundo e último bloco do nosso encontro, programa Luz da Vida, pela 35ª vez dedicado ao tema do paraíso. É o último programa sobre o paraíso, porque a partir do próximo trataremos do purgatório, que é um adendo do paraíso. No primeiro bloco, nós vimos uma reflexão muito oportuna em cima do Catecismo Romano sobre a importância de nós pregarmos bem, de nós impostarmos bem o tema da vida eterna, conclamando todas as pessoas que esperam, essa é a expectativa feliz do cristão, a nossa expectativa da vinda gloriosa do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que dará o arremate da história e recompensará os que partirem desta vida, os que partiram desta vida com a felicidade sem fim, realidade que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Tal convicção é uma motivação para que vivamos nesta terra, implementando, praticando, construindo, edificando o céu aqui na terra, como tão bem dizia Santa Teresinha, passarei o meu céu fazendo o bem aqui na terra. Agora nós vamos a dois textos que são muito importantes, que descrevem em linguagem poética
o primeiro mais do que o segundo, realidades que apontam não somente para o reino de Deus aqui na terra, a felicidade terrena, mas também a felicidade do céu. Refiro-me a uma profecia de Isaías, capítulo 11, que, aliás, é o capítulo que começa assim: um rebento sairá do tronco de Jessé, e esse rebento brotará de suas raízes, sobre ele repousará o Espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de prudência, de coragem, de ciência, de temor do Senhor, de piedade. O famoso texto que trata dos dons do Espírito Santo, os 7 dons do Espírito Santo. Mas é mais para frente, a partir do versículo 6, na verdade, Isaías 11, de 6 a 9, que nós encontramos aqui um texto paradigmático, e eu diria misterioso. É belo, é muito bonito. Vai aparecer aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor, com a palavra Isaías capítulo 11, de 6 a 9. Uma descrição muito bonita da vida eterna. Então o lobo será hóspede do cordeiro. A pantera se deitará ao pé do cabrito. O touro e o leão comerão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e o urso se fraternizarão. Suas crias repousarão juntas. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará junto à toca da víbora. E o menino desmamado meterá a mão na caverna da áspide. Não se fará mal, nem dano, em todo o meu santo monte, porque a terra estará cheia da ciência do Senhor, assim como as águas recobrem o fundo do mar. O texto, no contexto. O capítulo 11 fala do Messias. Figura que os judeus ainda aguardam a sua primeira vinda, a sua primeira chegada. Figura que para nós é Jesus, que já veio e virá. Essa linguagem poética descreve o reino messiânico, aquilo que o Messias vai possibilitar. O que é que o Messias vem trazer que está embutido, que está descrito nessa realidade? O que humanamente, hoje, é impensável. É absurdo, porque é contra a lógica humana, porque é contra a lei da natureza. E no presente momento, a lei da natureza, ela é implacável. Lobo, animal carnívoro. Cordeiro, animal herbívoro. O lobo é inimigo do cordeiro. Hoje, mesmo com a vinda de Cristo, se você colocar um lobo diante de um cordeiro, o lobo vai avançar em cima do cordeiro e vai matá-lo. Mas o que diz a profecia? O lobo será hóspede do cordeiro. Isso vai acontecer? Vai. Na glória do céu, lembram quando no Apocalipse diz: não haverá luto, nem dor, nem morte? Atenção, eu vou citar explicitamente, atenção, Apocalipse 21, 4. Vai aparecer aí. Enxugará toda lágrima de seus olhos e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Não haverá morte, nem grito, nem dor. Quando o cordeiro é mordido pelo lobo, ele sente dor. E o lobo estraçalha e ela morre. No céu, não haverá isso. Como conceber, então, entre as criaturas irracionais, que o lobo, que é animal carnívoro, seja hóspede do cordeiro, que é animal herbívoro, e o cordeiro seja atualmente alimento do lobo? Ultrapassa a nossa capacidade de compreensão, mas será assim. A pantera se deitará ao pé do cabrito.
Pantera é uma espécie de onça pintada. Tem pantera negra, tem pantera branca, tem pantera cheia de marquinhas, como a nossa onça, o nosso tigre, sei lá. É um animal bastante encorpado, carnívoro, extremamente feroz, que diante do cabrito, o cabrito não tem chance. A pantera se deitará ao pé do cabrito. Precisamente na óptica de Apocalipse, ainda há pouco, não haverá luto, não haverá dor. A nova criação não vai comportar morte de ninguém, dor de ninguém, aflição de ninguém, nem dos animais. O touro e o leão comerão juntos. Hoje, impensável. Um leão é capaz de de cravar as suas garras em cima do animal, ele vai logo aqui no pescoço, vai na jugular, morte, e deixa que haja a hemorragia até o animal não aguentar e morrer, e ele vai estraçalha e assim por diante. O touro e o leão comerão juntos? Isso hoje é impensável, mas no céu vai ser assim. Não haverá luto, não haverá dor, não haverá morte. Isso se aplica também ao relacionamento dos animais que, até hoje, na atual circunstância, enquanto estamos no tempo, são inimigos irreconciliáveis. Um é prato para o outro e o outro é cruel, implacável com o segundo. E um menino pequeno os conduzirá. O menino conduzindo o leão, não é impensável isso hoje? Não na eternidade. Hoje sim. Vaca, urso se fraternizarão, suas crias repousarão juntas. E o leão comerá palha com o boi. Leão comendo palha, hoje é impensável, porque leão é animal carnívoro, ele não come mato. Não é da sua natureza comer erva, porque ele não é herbívoro, ele é carnívoro. E ele come exatamente o boi. É carne suculenta para ele. No céu não haverá isso. Estamos ainda no âmbito de animais irracionais, por favor. A criança de peito brincará junto à cova da víbora, e o menino desmamado meterá a mão na caverna da áspide, ou seja, da serpente, e não vai acontecer nada para ele, não se fará mal nem dano. É uma profecia que nos faz olhar para o céu e dizer, não dá para você conceber. É completamente diferente do que hoje nós imaginamos. Profecia esta, atenção, messiânica. Ainda que você poetize, ainda que você tente dar um significado alegórico, espiritual, etc., para o momento presente, mas atenção, devemos ler esse texto na perspectiva de Apocalipse, capítulo 21. Enxugará toda lágrima de seus olhos. Já não haverá morte, nem morte de seres humanos, nem morte de nenhum animal, nem morte de nenhum vegetal também, porque vegetal tem vida. Como isso acontece? Se atualmente na lei da natureza, uma árvore cresce, etc., depois envelhece e morre, e o ciclo da vida vai se renovando, mas na eternidade não vai haver morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Amados, esses 2 últimos minutos que nos restam, eu queria dedicar a essa exultação, a essa bendição, a essa adoração, a essa glorificação a Deus, que preparou para nós, repito, agrada-me muito esse texto paradigmático, misterioso, cifrado, da 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, e ele vai aparecer aí, exatamente na sua tela, quando faltar 1 minuto para terminarmos este último programa sobre a eternidade. O texto literal de Isaías 64, versículo 4. São Paulo, com uma felicidade tremenda, traduz em poucas, mas condensadas palavras, o que não nos é dado imaginar, a não ser de forma remota, de forma distante, de forma imperfeita,
tocando simplesmente na orla desse mistério abscôndito e inefável que é a eternidade. Com a palavra. Último minuto do nosso estudo em 35 programas sobre o céu. 1 aos Coríntios 2, versículo 9. E como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus lhe deu o céu. Deus faça você viver nesta expectativa feliz. Deus leve você, como dizia de forma tão cândida e profunda Santa Teresinha do Menino Jesus, passe o seu céu fazendo bem aqui na terra. A prática da caridade. No ocaso da vida, diz São João da Cruz, seremos julgados pelo amor. E passando por esse julgamento, desfrutaremos do céu para sempre.